Você já se perguntou o que realmente acontece depois da morte? Muitas pessoas vivem com medo, angústia e dúvidas sobre o que vem além do corpo físico. A doutrina espírita nos mostra que a morte não é o fim, mas uma passagem natural que revela a continuidade da vida. Neste vídeo, vamos explorar de forma profunda como compreender a reencarnação, os laços de amor e a vida espiritual pode transformar sua visão sobre a existência. Prepare-se para enxergar a morte sob uma nova luz, sem mistérios ou pavor. Não espere que a vida ou a morte te surpreendam. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma revelação sobre a espiritualidade e o crescimento da alma. Aproveite para baixar nosso material exclusivo e aprofundar seus conhecimentos sobre a travessia espiritual e a preparação para o outro lado. Cada aprendizado pode transformar suas escolhas diárias e garantir serenidade diante do inevitável. Este é o momento de agir e investir no seu futuro espiritual. Imagine sentir a paz de saber que cada vida é um aprendizado, que os entes queridos continuam ao seu lado e que a luz sempre encontra aqueles que a buscam. Visualize como a compreensão da vida espiritual e o poder da oração podem libertar sua alma de medos e ansiedades. A cada gesto de bondade e perdão, você constrói seu caminho para a luz e o reencontro com a serenidade. Prepare-se para uma jornada que vai tocar seu coração e expandir sua consciência. Este vídeo não é apenas informação, é transformação. A morte não é um fim, mas uma passagem natural. O medo da morte infiltra-se no cotidiano como ansiedade, pressa e controle. Ele contrai a respiração, rouba o sono e torna a mente refém de cenários sombrios. Relações ficam tensas, pois exigimos do outro garantias que ninguém pode dar. Projetamos no afeto a tarefa impossível de nos salvar do inevitável. Quanto mais resistimos ao fim, mais perdemos a inteireza do agora. Na raiz desse medo, quase sempre está o apego, status, corpo, posses, imagem. A consciência se fixa no que passa e esquece o que permanece, a vida da alma. Criamos rotinas para anestesiar o tema, e a negação vira estilo de vida. Isso cobra um preço alto, decisões tomadas por fuga, não por propósito. Quando o apego dirige, a existência encolhe, e a alegria vira intermitente. A visão espírita devolve oxigênio. A morte é passagem dentro da lei da vida. Nada é interrompido, apenas se muda de plano, como quem troca de escola. Esse entendimento acalma o sistema emocional e organiza prioridades. Medo cede lugar à prudência serena. Viver bem torna-se mais urgente que durar. Surge então um critério: tudo que eleva vale, tudo que aprisiona, pesa. Psicologicamente, aceitar a passagem reduz a hipervigilância e a ruminação. No coração, abre-se espaço para vínculos menos possessivos e mais presentes. Nas escolhas, preferimos sentido à aparência, serviço à exibição. Práticas simples ajudam: prece diária, gratidão, evangelho no lar, reconciliações. Cada gesto desata um nó do apego e treina a alma para a travessia. Gatilho de transformação: pergunte-se hoje o que você manteria se partisse amanhã. Se restasse só o amor, onde ele precisa ser investido agora, sem postergação? Se restasse só a verdade, que conversa você precisa ter consigo e com alguém? Se restasse só a coragem, qual medo você se dispõe a atravessar em paz? Quando a vida é vivida assim, a passagem deixa de assustar e começa a educar. A reencarnação é a chave da compreensão? A reencarnação surge como um bálsamo para a mente e para o coração, pois oferece um olhar mais amplo sobre a vida e suas aparentes injustiças. Quando se percebe que cada existência é um capítulo de uma longa caminhada, os medos perdem intensidade. O temor da morte se dilui, porque compreendemos que não há fim, apenas continuidade. Essa consciência abre espaço para a serenidade diante das incertezas e para a coragem de enfrentar desafios inevitáveis. Do ponto de vista psicológico, o medo da morte está muitas vezes ligado à sensação de perda absoluta, de vínculos, de conquistas, de identidade. A reencarnação, porém, ensina que nada se perde. O amor cultivado permanece, os aprendizados adquiridos se somam, e até mesmo as dores são ressignificadas como instrumentos de amadurecimento. Essa visão amplia a forma como lidamos com relacionamentos, incentivando o perdão, o desapego saudável e a valorização do presente. Na prática, esse entendimento transforma escolhas diárias. A vida deixa de ser um palco de correria e ansiedade para se tornar uma oportunidade de crescimento. Em vez de focar apenas em conquistas materiais passageiras,
o ser humano encontra motivação para desenvolver virtudes e viver de forma mais consciente. A reencarnação, como chave da compreensão, acalma a mente, cura a angústia e inspira um propósito que atravessa as fronteiras do tempo. A vida não acaba, a continuidade do espírito além da matéria. O medo da morte nasce, muitas vezes, da crença de que tudo se encerra no último suspiro. Esse pensamento gera angústia e desespero, pois a ideia de fim absoluto parece anular toda a construção da vida. No entanto, quando compreendemos que o espírito sobrevive à matéria, a dor perde parte de sua força. A vida não acaba, ela apenas se transforma. O corpo cessa, mas a consciência prossegue sua jornada em dimensões mais sutis. Essa visão espiritual abre espaço para uma cura psicológica profunda, pois acalma a ansiedade diante do desconhecido. Saber que a vida continua além da experiência física dá sentido ao sofrimento e esperança em momentos de perda. As separações, ainda que dolorosas, passam a ser vistas como temporárias, e não como rupturas eternas. O coração encontra alívio ao perceber que os vínculos de amor não são destruídos pela morte. Eles apenas mudam de forma e de plano. Na prática, essa certeza convida a viver com mais autenticidade no presente. Se a vida é uma continuidade, cada ato, pensamento e escolha tem repercussões muito além do imediato. Isso transforma a forma como lidamos com nossos relacionamentos, responsabilidades e autocuidado. Passamos a enxergar cada instante como parte de uma grande construção espiritual, onde o que plantamos hoje florescerá em experiências futuras. Do ponto de vista psicológico, a consciência da continuidade da vida ajuda a superar medos paralisantes. A morte deixa de ser vista como um abismo sombrio e passa a ser entendida como uma passagem natural. Esse entendimento reduz a ansiedade e fortalece a coragem de viver plenamente. A mente encontra equilíbrio, pois não há mais razão para fugir da finitude, mas sim para aceitá-la como parte da evolução. Por fim, a vida após a vida se revela como um convite à responsabilidade espiritual e emocional. Nada se perde, nenhuma experiência é em vão, e todo amor é preservado. Essa certeza nos inspira a cultivar virtudes, a reparar erros e a valorizar o presente sem medo do amanhã. Quando aceitamos que a vida é contínua, descobrimos que a morte não é inimiga, mas mestra. Ela ensina a viver com mais intensidade, gratidão e paz interior. A vida espiritual é a verdadeira vida. O corpo é apenas uma veste temporária, um instrumento que permite ao espírito experienciar a matéria e aprender com seus desafios. No entanto, nossa verdadeira essência é imortal e não se limita às fronteiras físicas. Reconhecer isso transforma profundamente a forma como vivemos. Cada pensamento, ação e escolha passa a ter significado, não apenas para o presente, mas para a eternidade. Essa consciência nos dá um propósito mais elevado e um senso de responsabilidade consigo mesmo. Ao compreender que somos espíritos imortais, nossa percepção de sofrimento muda. As dores do corpo se tornam passageiras diante da grandiosidade do espírito que somos. As perdas materiais perdem peso e a busca por reconhecimento e poder se torna menos urgente. Passamos a valorizar experiências que nutrem a alma, como amor, bondade e aprendizado moral. Cada desafio diário é reinterpretado como oportunidade de crescimento espiritual. Essa consciência também melhora nossa saúde emocional. Saber que nossa essência é eterna ajuda a reduzir o medo, a ansiedade e a angústia diante da morte. Problemas cotidianos perdem o tom de tragédia, tornando-se instrumentos de evolução. A vida deixa de ser uma sequência de preocupações sem sentido e passa a ser uma escola de valores e virtudes. A serenidade nasce do entendimento de que a matéria é passageira, mas a essência é infinita. Viver com essa perspectiva transforma nossos relacionamentos. Quando enxergamos o outro como um espírito em evolução, aprendemos a agir com mais paciência, compreensão e empatia. Conflitos perdem a intensidade destrutiva, pois compreendemos que cada pessoa enfrenta seus próprios desafios espirituais. A morte deixa de ser ameaça e se torna um lembrete de que o amor e o respeito são eternos. Essa visão fortalece os vínculos e promove a harmonia na convivência diária. Por fim, reconhecer a vida espiritual como a verdadeira vida nos inspira a buscar constantemente a evolução interior. Cada decisão, gesto e pensamento deve ser filtrado pela consciência de nossa imortalidade. Assim, cultivamos valores que nos conectam à luz, construindo uma existência mais plena, leve e significativa.
A morte deixa de ser um fim temido e se revela apenas como a continuidade natural da jornada do espírito, conduzindo-nos ao aprendizado eterno. O amor e os laços permanecem além da morte. O amor verdadeiro transcende a matéria e não se desfaz com a morte. As separações que sentimos são temporárias, pois os vínculos de alma permanecem intactos. Entender isso traz conforto diante da perda de entes queridos. A consciência de que espíritos afins se reencontram suaviza a dor e ajuda a aceitar a transição da vida física. O laço afetivo se mantém vivo, mesmo quando os olhos não podem mais ver. Essa percepção modifica a forma como valorizamos nossos relacionamentos. Cada gesto de carinho, cada palavra de afeto e cada atitude de cuidado se tornam investimentos eternos. Saber que esses vínculos ultrapassam a morte nos incentiva a agir com mais presença e atenção no cotidiano. A dor da separação diminui quando entendemos que não é definitiva, apenas uma pausa na experiência terrena. O reencontro futuro é uma certeza que sustenta a alma. O medo da morte se dissolve quando compreendemos que o amor é a ponte entre mundos. A conexão com aqueles que partiram permanece, oferecendo segurança e amparo espiritual. Mesmo sem contato físico, a lembrança, a gratidão e a prece fortalecem esses laços. Essa realidade espiritual nos ajuda a lidar com a saudade, transformando o sofrimento em aprendizado e crescimento interior. O amor se torna um guia que conduz nossa evolução. Além disso, os laços afetivos além da morte incentivam a prática da empatia e da generosidade. Ao perceber que tudo o que semeamos emocionalmente retorna, sentimos maior responsabilidade em cultivar sentimentos puros. A dor alheia nos comove e nos desperta para atos de bondade. Nossas escolhas de amor e perdão não apenas amparam os outros, mas também preparam nosso espírito para um reencontro sereno e feliz. A vida emocional se eleva a um plano mais consciente e iluminado. Finalmente, a certeza de que o amor perdura promove coragem diante da perda. Enfrentamos a morte com serenidade porque sabemos que não estamos sozinhos e que nossas relações de alma nos aguardam. Cada experiência de amor vivido é um degrau para a luz, fortalecendo a confiança na vida espiritual. O reencontro com os entes queridos se torna uma esperança viva, motivando-nos a viver de forma plena e com significado. O amor, assim, transforma a morte em celebração da continuidade da alma. O autoconhecimento liberta do medo? Compreender a própria essência como espírito imortal é um passo decisivo para enfrentar a morte com serenidade. O autoconhecimento revela que somos mais do que corpo e emoções passageiras. Ao percebermos nossa natureza eterna, a ansiedade diante do fim físico perde força. Essa consciência nos ajuda a tomar decisões mais equilibradas, valorizando cada instante da vida. Conhecer a si mesmo é, portanto, conhecer também o caminho que a alma seguirá. O medo do desconhecido se dissipa quando reconhecemos nossa imortalidade. Saber que experiências, aprendizados e vínculos não se perdem fortalece a confiança na jornada espiritual. O autoconhecimento permite que o espírito veja suas escolhas com clareza, compreendendo consequências e responsabilidades. Essa percepção reduz a culpa e o arrependimento, transformando a ansiedade em aprendizado contínuo. Cada descoberta sobre si é uma preparação silenciosa para a eternidade. Além disso, entender a própria essência promove equilíbrio emocional. Conflitos internos e relações desarmônicas se tornam oportunidades de reflexão e correção. Ao identificar padrões de comportamento que nos afastam da luz, podemos ajustá-los e cultivar virtudes. Essa prática diária fortalece a coragem, pois percebemos que a vida é uma escola contínua. O autoconhecimento, assim, transforma o medo em instrumento de evolução. A percepção da alma imortal também amplia a visão sobre relacionamentos e perdão. Ao compreender que todos estão em processo de aprendizado, somos mais pacientes e compassivos. Guardar mágoas ou ressentimentos pesa na alma e compromete a sintonia com a luz. O autoconhecimento ensina que perdoar não é favor aos outros, mas libertação interior. Cada ato de reflexão e reconciliação fortalece a conexão com o verdadeiro eu espiritual. Por fim, a busca interior dá sentido e propósito ao presente. Ao conhecer quem realmente somos, alinhamos pensamentos, sentimentos e ações à nossa essência eterna. A vida diária deixa de ser apenas rotina e se torna exercício de preparo para a eternidade. Cada escolha consciente, cada ato de amor ou correção, contribui para que a morte seja apenas uma passagem tranquila.
O autoconhecimento é a chave para viver sem medo e com plenitude. A espiritualidade transforma o medo em confiança. A espiritualidade nos ensina que a morte não é inimiga, mas o retorno ao verdadeiro lar. Quando estudamos, refletimos e praticamos os ensinamentos morais, fortalecemos a confiança diante do desconhecido. Cada lição incorporada ajuda a moldar pensamentos e ações em sintonia com a luz. Esse preparo interior reduz o medo e transforma a ansiedade em serenidade. A prática constante da espiritualidade cria uma ponte segura entre a vida presente e a eternidade. Ao nos conectarmos com a dimensão espiritual, aprendemos que nossos atos têm consequências diretas. A lei de causa e efeito nos mostra que cada ação, palavra e pensamento contribui para nossa sintonia com a luz. Quanto mais conscientes e benevolentes forem nossas escolhas, mais fácil será a transição para o plano espiritual. Esse entendimento gera confiança, pois percebemos que a morte reflete apenas o que cultivamos em vida. A preparação começa agora, em cada momento vivido. A oração é uma ferramenta poderosa nessa transformação. Ela não precisa de rituais complexos, a sinceridade do coração é suficiente para criar luz no plano invisível. Orar por si e pelos outros gera proteção, conforto e sintonia com espíritos benevolentes. Cada prece acende um farol que guia a alma em sua travessia. Assim, a espiritualidade se torna prática diária, fortalecendo a fé e dissolvendo o medo do desconhecido. A confiança espiritual também surge da prática do perdão e do amor altruísta. Guardar mágoas e ressentimentos pesa na alma, dificultando a elevação do espírito. Ao perdoar e amar conscientemente, construímos degraus de luz para nossa própria travessia. A vida se transforma em um exercício contínuo de preparação e conexão com o divino. O medo da morte se dissolve à medida que a alma se aproxima de sua essência eterna. Por fim, a espiritualidade nos lembra que estamos sempre acompanhados, mesmo quando não percebemos. Mentores, guias e espíritos de luz atuam constantemente em nossa vida, orientando e protegendo. Quando vivemos em sintonia com eles, a transição se torna natural e acolhedora. A morte deixa de ser motivo de terror e se torna apenas a continuação de uma jornada que já começou. Confiança, fé e prática moral diária são os alicerces que nos conduzem à verdadeira paz. A vida não termina com a morte, ela apenas se transforma e continua em outra dimensão. Cada escolha, cada ato de amor, perdão e bondade constrói o futuro da sua alma. Compreender a reencarnação, o valor da vida espiritual e a força dos laços afetivos nos liberta do medo e da angústia. A consciência de que tudo se reflete no outro lado traz serenidade e direciona nossas decisões diárias. Este conhecimento é a chave para viver com leveza, propósito e coragem. Não espere o último suspiro para preparar sua alma. Comece agora a praticar a oração sincera, o perdão verdadeiro e a atenção às suas atitudes. Cada passo de amor e cada gesto de generosidade é um investimento em sua paz eterna. O que você planta hoje, você colherá na travessia espiritual. Lembre-se, a espiritualidade não é teoria, é transformação prática. Ao integrar os ensinamentos de Allan Kardec, você transforma o medo em confiança e a ansiedade em serenidade. Permita-se viver em sintonia com a luz, com o amor e com sua verdadeira essência. Compartilhe este vídeo com quem precisa ressignificar a morte e encontrar paz interior. Descubra como preparar sua alma hoje, e garanta que seu reencontro com a luz seja uma celebração, não um medo.